Um, dois, três, testando. Fala, Profissa! Aqui quem tá falando é Matheus Williams. E Guilherme Williams, e está no ar mais um episódio do seu podcast Fala, Profissa. Hoje o tema é fotografia. Hoje a gente fala com ele, formado em Educação Física e ela em Publicidade e Propaganda, e acabaram se encontrando na fotografia. Eles fotografam juntos há mais de 3 anos e são especializados em fotografia de família, atuando principalmente nas áreas de gestante, parto e newborn, tendo a fotografia documental como uma referência. Participaram dos principais congressos de fotografia no Brasil. Eles são membros das principais associações internacionais de fotografia, a Inspiration Photographers, o Outside Maternity, Fine Art Association e FDF, que são os fotógrafos documentais de família, tendo atualmente 13 fotos premiadas. Então hoje a gente fala com A.R. Nunes Fotografia ou Rafael e Mariana. Falem mais de vocês aí, pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael. Eu sou a Mariana. Juntos a gente criou, né, como o Matheus já falou aí, a A.R. Nunes Fotografia. A gente acabou se encontrando aí há algum tempo em um congresso de fotografia e resolvemos nos juntar, né? Nos casamos e acabamos criando uma empresa só. A gente já fotografava antes e aí a gente acabou seguindo nesse ramo de família. E hoje vocês estão trabalhando, assim, além do projeto da empresa de vocês atuam em algum outros projetos? Como é que funciona? A gente concilia a fotografia com a nossa área de formação. Eu sou assessora de comunicação de um partido. Então, durante a semana, eu trabalho numa empresa, ali tudo certinho, folha de ponto, horário a cumprir, e sempre rola aí uns partos na madrugada. E nos finais de semana, que a gente dedica aos ensaios. Caramba, que loucura! Então, eu resolvi sair de vez, né, da minha área. Eu sou formado em Educação Física, mas acabei me encontrando de verdade na fotografia. Então eu acabei saindo de vez e acabei entrando na fotografia de cabeça, né? Hoje, além da fotografia de família, né, desse projeto, eu sou fotógrafo do Senado Federal, com o senador, e registro, né, todas as pautas lá do Senado, né, desde reuniões até sessões de plenário. Ah, legal. Então, Rafael, fotógrafo em tempo integral, e Mariana atua em 2 segmentos. E aí eu já queria puxar uma pergunta que é assim, dá para ser só fotógrafo? Dá demais. É uma área que tem bastante serviço aí, tem bastante coisa e dá para ser só fotógrafo, sim. Apesar de que tem muita gente que atua em 2 segmentos, né? É uma área que muita gente ainda tem outra profissão como principal, né? É uma área que tem bastante trabalho. Hoje, a gente, por opção, não se dedica exclusivamente à fotografia. No caso do Rafael, sim, porque ele é fotógrafo também contratado. Mas, por opção, eu ainda não larguei o meu trabalho fixo, por ser da minha área de formação também, porque eu ainda gosto de trabalhar lá na assessoria de comunicação. Legal. E acaba que tem uma relação, né? Assim, provavelmente a relação da fotografia com a comunicação, né? Sim, além da comunicação interna, mídias digitais, eu acabo sempre fazendo foto para os eventos, sempre rola uma ligação. Legal. E aí, assim, uma dúvida para os ouvintes que talvez queiram entrar para esse mundo da fotografia. Precisa ter curso superior ou é um curso de fotógrafo ou é mais cursos livres, essas coisas? Não é obrigatório a pessoa ter um curso superior na área de fotografia, né? Hoje em dia tem muitos cursos, tem curso na internet, a gente está num tempo onde o YouTube tem muito material. E, assim, não é obrigatório. Tem muita gente que quer fazer. É legal fazer o curso, né? Eu já dei uma pesquisada. O curso ele é interessante porque ele vai aprofundar muito mais na área e você vai ter a oportunidade de experimentar várias coisas, né? Inclusive, algumas faculdades de fotografia até emprestam os equipamentos. Então, é muito legal para quem ainda está na dúvida, né? E de repente, vai experimentar algumas áreas específicas antes de poder entrar de cabeça na área que quer trabalhar.
Porque assim, então, na verdade, existe um curso superior de fotografia, mas ele não é obrigatório você cursar ele para atuar como fotógrafo, né? Exatamente. Existem cursos aí específicos, por exemplo, na área de casamento, na área de família, que isso a faculdade acaba não abordando, né? E para o mercado de trabalho, é importante que a pessoa faça esse tipo de curso específico, né? Eu quero trabalhar na área de casamento. Então, ela vai fazer um curso específico de fotografia de casamento. A faculdade de fotografia, ela te dá um geralzão. Você vai aprender muita teoria. Só que para você saber o que você quer dali, você tem que ir selecionando o que você quer fazer. Você primeiro abre e fotografa tudo. Todo fotógrafo no começo sempre fez de tudo. Batizado, casamento, aniversário, gestante, infantil, até ele se achar ali na área que ele gosta. E talvez isso no curso superior, na faculdade de fotografia, ele não te direciona já do começo. Você precisa se achar dentro do curso para você ir fazendo cursos extras para se aperfeiçoar. Ah, legal. Então, ele vai dar a base teórica, né, da fotografia, o histórico, e aí a prática mesmo vem com esses outros cursos. E até é interessante, como vocês falaram, né, para a pessoa ir direcionando. Pô, eu gosto mais dessa área, ou da, né, gestante, ou recém-nascido, ou batizado, casamento, né? Então, legal. Exatamente. Mas e aí, assim, esses cursos que vocês comentaram, né, que vão especializando, eles são fornecidos por algumas instituições ou são profissionais que já atuam nessas áreas que fornecem esses cursos? E como é que você sabe se o curso é bom, se não é, se aquela pessoa é boa, se não é? Sim, hoje tem muitos fotógrafos famosos, né, pelo Brasil, em determinadas áreas, na área de casamento, na área de família, que dão esses cursos, oferecem esses cursos, né, muitas vezes workshops, ou a gente vai até a cidade deles, ou eles montam turmas em determinadas cidades, eles vêm aqui, e aí eles montam uma turma e a gente faz um workshop, geralmente tem 2 dias, 3 dias, e tem cursos bem específicos. E também hoje, né, inclusive com a pandemia, né, do coronavírus, tem uma oferta muito grande de cursos online. Então, tem muita gente oferecendo cursos online na área de fotografia. Então, fica mais fácil, inclusive, da pessoa ter acesso, né? Porque antigamente era um pouco mais difícil. Você tinha que ir em determinado congresso. Hoje, no Brasil, a gente tem congressos enormes de fotografia. Mas, assim, a gente teria que se deslocar, né? Tinha que pegar avião, reservar hotel. Então, era um gasto extra. E hoje tem uma facilidade muito grande com relação aos cursos online. Bacana, bacana. Então aquela conversa de tipo, meu primo tem uma câmera, acho que ele faria as fotos do seu aniversário e cobraria barato. Isso aí é furada. Assim, a realidade, ela existe. A gente sempre vai ter um profissional que vai fazer de graça, que vai cobrar menos do que o valor de um outro, mas a gente pensa assim, tem mercado para todo mundo. Meu primo vai fazer umas fotos, vai cobrar mais barato, mas eu gostei das suas fotos, cobre o preço dele. Então, aí já funciona diferente, não é bem assim, se o seu primo está fazendo mais barato, se você gostou do trabalho dele, fecha com ele. O que acontece muitas vezes é comparando os valores dos trabalhos com a qualidade dos trabalhos. Tem determinado fotógrafo que cobra esse valor, você cobra o trabalho dele? Eu sempre pergunto, você gosta das fotos dele? Não. Então por que você está vindo para fechar comigo? A fotografia ela é muito de identificação, né? A pessoa tem que se identificar com o trabalho. E, geralmente, quando algum primo da família, algum tio faz esse tipo de proposta, geralmente é furado. A pessoa decidiu que quer ser fotógrafo, comprou, ganhou uma câmera, né? Nunca fotografei, mas aí ela, quando é que ela começa a ganhar dinheiro com fotografia? Assim, eu imagino que em algum momento ela fez esse serviço de graça, talvez não tão profissional, mas isso vai gerando para ela outros serviços e isso vai desencadeando uma coisa maior. É mais ou menos assim ou estou viajando? Não, é isso mesmo.
Eu, por exemplo, até eu sentir segurança em cobrar o meu primeiro trabalho, eu fiz alguns sem cobrar. Só que isso não pode ser uma rotina para o fotógrafo que está começando. Ele não pode criar essa rotina de sempre estar cobrando muito barato ou estar fazendo o serviço de graça. Ele tem que ter um trabalho para mostrar, ele tem que ter um portfólio para mostrar para o cliente dele, para ele poder vender aquele produto. Só que quando ele começa a ter segurança, ele tem que cobrar, nem que seja o mínimo possível. E aí ele usa esse mínimo que ele recebe para investir e melhorar o valor também e a qualidade do trabalho. Legal. Então é tipo, ele se atualizando, né? Ele, tipo assim, aprimorando, criando o seu portfólio para poder criar valor de mercado, inclusive, né? Exatamente. E uma coisa que é importante frisar é que, assim, a gente nunca para de estudar fotografia, né? Porque o maior erro que muitos fotógrafos iniciantes cometem é fazer um curso e achar que é fotógrafo, entendeu? E já fazer um Instagram, fulano photography, geralmente, né? Então, assim, a gente nunca para de estudar. Né? Exatamente, né? Tem muita gente que acha que a fotografia é a câmera, né? Inclusive, acho que todo fotógrafo, quando começa, ele se empolga com o equipamento, né? A gente vê aquele equipamento grande, né? E fala, nossa, é disso que eu preciso para fazer a minha foto. E aí, com o passar do tempo, a gente vê que na verdade, aquilo ali é o que menos a gente precisa, né? Existe muito estudo, é uma área que exige muito estudo e a gente estuda todo dia. Tentando fazer uma analogia, assim, sei lá, da mais simples possível. O objetivo é colocar um prego na parede. Você tem um martelo, né? Você vai na loja, você tem um martelo de 15 conto e de 50 conto. Mas se você não souber como pregar um prego na parede, tanto faz o martelo que você pegar. Exatamente, é essa analogia mesmo. Então eu puxo aqui o seguinte, fotografia na base do talento mesmo e não precisa estudar. Não, né? É o que vocês acabaram de falar. Né? Jamais, assim. A fotografia, ela, assim, é um olhar, só que você precisa treinar esse olhar, né? Não é simplesmente, nossa, eu tenho um olhar bom. Você precisa treinar esse olhar, você precisa estudar sobre ângulos, estudar sobre composição, e aí você vai treinando esse olhar, né? Com o tempo, você vai aprimorando a sua fotografia. E isso vem com base em muito estudo. E a fotografia, ela vai mudando também. Então, significa que, por exemplo, antigamente era bem comum as pessoas terem fotos muito posadas. E isso era pela dificuldade de ter acesso a uma câmera. Então, elas ficavam bem paradinhas para ter o risco de errar. Hoje, a fotografia, ela pede um pouco mais de movimento nas fotos. E aí, você precisa acompanhar isso. Daqui 2, 3, 4 anos, como que vai ser a fotografia? Eu vou estar pronto para essa fotografia de daqui 5, 10 anos? Ou eu estou parada ainda na ideia de uma fotografia mais pousada? Não que não seja certo, é um estilo também de fotografia, mas hoje a fotografia está mais dinâmica, com mais movimento. Mas, Mariana, tu acha que isso veio muito da relação do próprio desenvolvimento, né? A gente está falando de equipamento e tudo mais, né? De qual câmera e tudo mais. Você acha que isso é um reflexo do que veio dos equipamentos? Porque a partir do momento que a gente tem a captura digital, você permite mais registros com um custo menor, né? Hoje os celulares dá muita facilidade para todo mundo tirar foto o tempo todo e você tem a chance de errar mais vezes. Só que a gente, como fotógrafo, a gente não quer ter 1000 fotos para chegar em casa e editar. A gente quer chegar lá e errar o mínimo possível também. Mas toda essa tecnologia vem influenciando, sim, essa mudança da fotografia. E é bem nítida essa evolução aí, né, com relação aos trabalhos. Inclusive, a gente consegue falar até de uma área que a gente trabalha, né, que é o newborn, onde a gente faz aquelas fotos com os bebês paradinhos, né, bem posadinhos. E hoje em dia tudo é feito na base da técnica, né, da técnica e da evolução dos equipamentos. Antigamente, se demorava, 5, 10 minutos para fazer uma foto, né? Então, os bebês tinham que ficar parados. Às vezes, até foto 3x4, né, de criança, o pessoal amarrava a criança na cadeira, porque as crianças não conseguem ficar paradas, né?
E aí o pessoal amarrava as crianças na cadeira e aí fazia a foto, né? Porque daí a câmera ia registrando. Mas isso é um equipamento muito antigo. E aí hoje, com a digitalização, é tudo muito rápido, tudo funciona muito rápido. Me corrijam se eu estiver errado, mas não é porque tem a capacidade, né, tem essa possibilidade de mais erros hoje, que vocês, como fotógrafos profissionais, podem ficar errando também, né? Porque, assim, não passar a ideia para o ouvinte de que, tipo, então é muito fácil fotografar. Porque, por exemplo, vamos pensar, né, que nem falou, do recém-nascido ou do casamento. É um momento que você perde e acabou, você não tem mais aquela foto, né? Já era. A gente não pode pedir para voltar um beijo do casamento. Não, volta porque eu errei. Né? Por isso que eu digo assim, é muito estudo. A gente tem que acertar ali 99%, entendeu? Dá para ter uma margem de erro? Dá, mas, por exemplo, tem momentos que são assim, que não tem como voltar. Né? O beijo de um casamento ou um parto. A gente faz muita foto de parto. No parto você fala, não, põe o bebê de volta. Põe o bebê de volta que eu errei a foto. E a fotografia de parto é muito difícil, né? Porque é uma luz muito complicada. É uma luz direcional ali, que é muito forte e é muito difícil de fazer. E não tem como falar pro médico, não, volta o bebê que eu tenho que repetir a foto. Volta aí, volta a lágrima da mãe. Exatamente. E a fotografia de parto é bem extremo. Ou você tem muita luz, ou você não tem nada de luz. E aí você tem que saber o que fazer. Então, para você começar numa fotografia de parto, você tem que estudar um pouco antes. Não é só chegar lá e vou fazer a foto. Show de bola, show de bola. Então isso mostra que, tipo assim, tudo que vocês falaram, não é equipamento, é um estudo contínuo. Na verdade não é, assim, não é que não é equipamento, né? Não é só o equipamento, né? O equipamento, assim, a gente fala muito de equipamento, assim, né? Que, não é essencial, não é essencial. O equipamento, ele é essencial, tá? Ele é bom você ter um equipamento bacana, né? Um equipamento de acordo com o que está acontecendo no momento. Não adianta, né? Um equipamento mais moderno. Só que não é só ele, né? Assim, tem muito estudo, muita técnica. A gente precisa estudar muito questão de velocidade, de abertura de lente, de número de ISO. Então, assim, não é uma coisa assim, vou comprar meu equipamento e sou fotógrafo. Não, né? Tem muito estudo. Mas também tem equipamento, sim. A gente não pode chegar aqui e falar, não, compra qualquer câmera aí que você vai se dar bem na área, vai ser um profissional excelente, tudo. Dá para ser? Dá para ser. Com base em muito estudo, vai evoluindo. Ninguém começa com o melhor equipamento, né? É comprar o equipamento, vai evoluindo, vai estudando, vai vendo qual equipamento você precisa mais, entendeu? Porque em determinada área eu preciso de tal equipamento, em outra área eu preciso de outro equipamento. Então você vai se encaixando e vai comprando aos poucos as lentes, as câmeras, para poder ir evoluindo no seu trabalho. Mas aí, profissional usa modo automático da câmera? Bom, a única coisa automática que a gente utiliza na câmera é o foco, né? A gente diz que, assim, a brincadeira da fotografia começa a ficar legal quando você deixa de usar o modo automático, né? Que é quando você entende o que acontece na câmera, como que a foto é feita, e aí você vai colocar isso em prática, né? E aí é quando você sai do modo automático para o modo manual, né? Onde você vai configurar, você vai fazer a foto e não a câmera vai decidir por você como que a foto vai ser feita. É o modo easy, é o modo fácil do jogo. Exatamente. Na hora que você aprende como que a coisa funciona, o quão incrível que é você criar uma fotografia, é que você nunca mais quer usar o modo automático, né? Você decide, você tem o poder de fazer a foto do jeito que você achar melhor. É porque, às vezes, a pessoa que vai estar ouvindo o programa não entende muito bem, mas só para ela entender. As câmeras, elas, quando você vai profissionalizando a tua ferramenta, ela tem uma série de funções, né? E aí, exatamente, dentro de várias opções, ela tem um modo todo automático, ela tem um modo que ela automatiza só algumas partes e outras não. Isso, ela prioriza, né, uma função. É isso, prioriza uma função e justamente quando a pessoa ela sai totalmente, vai para o manual, ela consegue inclusive, né, como você falou, criar, né? Você consegue ter outras opções, porque se deixar tudo em função da câmera, ela vai te entregar sempre o mesmo tipo de foto, né? Exatamente. A câmera vai procurar te entregar sempre uma fotografia o mais nítida possível, entendeu? Se você estiver em um ambiente muito escuro, ela vai fazer uma configuração que vai te entregar uma foto clara.
e de repente, às vezes, você quer fazer uma silhueta e a câmera ela não vai entender isso, né? Você precisa falar para ela, ó, eu quero fazer uma silhueta, então, para isso, eu tenho que ter o domínio de todas as funções, né? A gente precisa regular a velocidade, precisa regular a abertura da lente, e isso aí, o modo automático, ele não vai te entregar. Muitas vezes a pessoa até desiste, né? Porque acredita que aquela foto específica que está na internet, ela foi feita porque a câmera é boa, né? E aí, quando ela faz a foto, a câmera vai te entregar uma fotografia normal. Ela não vai te entregar nada de, nossa, que coisa maravilhosa, né? Você precisa estudar para você poder entender como a câmera funciona, para daí você dar o comando para a câmera e falar, eu quero aquela foto desse jeito. Quem cria é você, não é a câmera. Então, por exemplo, o cara pode ver uma foto no Pinterest ou no Instagram, sei lá, aí ele vê, ele vê que o fotógrafo que ele está seguindo colocou lá, ó, eu usei a câmera X com abertura tal, com não sei o que assim, com não sei o que assado, mas assim, ele só pegou aquela informação, eu usei a câmera tal. Aí ele vai para o mesmo lugar, coloca o tripé na mesma posição, encaixa a câmera no automático e plá! E a foto fica uma bosta. Exatamente, né? A foto vai ficar do jeito que a câmera acreditou que fosse ficar melhor para ele, né? Assim, ela vai te entregar isso que eu falei, assim, uma foto sempre assim, o mais claro possível, com tudo focadinho, né? De repente a pessoa viu aquela foto com um fundo desfocado e não entende de abertura da lente, né? Qual que é a abertura que ela precisa usar para ter aquele desfoque, e a câmera não, ela quer te entregar tudo focado. Então ela vai te entregar aquela foto chapada, né, que a gente chama. Então isso desmistifica a ideia de que com essas câmeras que vocês usam, até as minhas fotos ficam boas. É uma frase, inclusive, que a gente escuta muito, né, nos ensaios, assim. Às vezes a gente faz uma foto super bonita e aí a cliente fala assim, nossa, essa câmera é demais. Assim, essa é a frase que quebra a perna do fotógrafo, né? Porque é como se tudo que a gente tivesse estudado não valeu de nada, né? A glória foi toda para a câmera. Na verdade, não foi a câmera que fez a foto. Quem fez a foto foi o fotógrafo, né? A câmera é só um meio. É como se na equitação o cara fazia aquele show em cima do cavalo por conta da sela. Exatamente. Nossa, essa sela é maravilhosa. Também com essa sela até eu faço. E o pior é que é verdade. E nunca deu vontade de você virar e fazer assim, não, então peraí, deixa a câmera no automático, entrega a câmera na mão da pessoa e fala assim, vai lá e tira a foto então. Já demais. Às vezes, assim, quando você está fotografando uma pessoa que você tem uma intimidade maior, já conhece há algum tempo, e ela solta uma dessa, nossa, mas com uma câmera dessa, às vezes eu já fiz isso por algumas vezes. Eu pegava a câmera, colocava o ISO lá em cima, deixava a abertura lá embaixo e dava para ela. Aí ela ia fazer uma foto estourada. Aí ficava de novo e estourada. Aí eu, peraí, deixa eu arrumar. Ia lá e deixava bem escura. E aí ela ficava sem entender o porquê. Aí ia lá, arrumava e fazia uma dela. E depois voltava, faz uma minha agora. Porque você pega uma câmera, você acha que é só apertar o botão. E não é bem assim. Você tem que entender a câmera para você poder entregar um trabalho bom. Então só reforça que precisa muito estudo, muita técnica, e que a ferramenta, mais uma vez, ela só é um artifício, né? A gente até bate muito nessa tecla do estudo, né? Porque a gente entende, assim, hoje em dia as câmeras são muito acessíveis para qualquer pessoa. E assim, a gente vai no shopping, vai numa feira. Todo mundo, assim, é muito acessível ter uma câmera hoje em dia. Mas assim, a gente acaba batendo muito nessa tecla para justamente desmistificar essa questão de que é a câmera que faz a foto, né? As fotos bonitas, quando você vê uma foto bonita, pode ter certeza que por trás teve muito estudo, muito estudo. Para fechar, né? O cara, sei lá, ele decidiu, ele está estudando, ele tá indo nessa onda, nessa pegada, é o que ele realmente quer. Qual câmera ele compra para ser um fotógrafo? Então, hoje em dia existem câmeras de entrada, né? Onde, quer dizer, a pessoa, né? Eu quero testar, vamos ver o que vai acontecer. Então, hoje em dia existem várias câmeras de entrada que a gente chama, né? Por exemplo, da Canon, que é uma marca que a gente utilizou muito no início. Existem aí as T4i, T5i, T6i, que não são câmeras profissionais, né? São câmeras semi-profissionais,
né? São câmeras dos entusiastas, né? Eu quero ver como é que é a área da fotografia. Então ela vai começar comprando essas câmeras, né? Aí ela vai evoluindo e aí já vai partir para outro tipo de câmera, né? Que são câmeras com sensores maiores, que são as câmeras full frames, que a gente chama, né? Que são outras câmeras que é 6D Mark II, 5D Mark III, enfim, existem assim uma infinidade de câmeras para se comprar. Mas geralmente o que a gente recomenda é compra uma câmera de entrada, para ver se é realmente isso que você quer, se é isso que você gosta. Invista em lentes, né? É muito importante isso. Porque a câmera, hoje em dia, né, as câmeras sempre profissionais, elas são divididas em corpo e lente. Então a gente indica muito assim, compra um corpo mais simples, e aí eu quero fazer um investimento. Comece a investir em lentes boas, entendeu? Lentes que vão te dar uma qualidade melhor para sua foto. E aí depois você vai evoluindo. Pensa em câmeras full frames. Hoje em dia a gente já está com um mercado novo aí, que são as mirrorless, que são câmeras sem espelho, né? É tudo digital. Então é uma outra tecnologia, é uma outra forma de fazer fotografia, que já é um equipamento, inclusive, que a gente utiliza, né? A gente utiliza nos nossos ensaios de família, casamentos que a gente faz, parto. A gente já utiliza esse tipo de tecnologia, que é uma outra tecnologia que a gente acredita que seja o futuro da fotografia, né? A gente saiu da fotografia analógica, daí a gente foi para uma fotografia, né? Que são a fotografia de espelho, né? Aquelas câmeras com espelho. E hoje a gente já está tudo digital, completamente digital, né? O sensor, ele digitaliza toda a imagem. Então, é uma outra tecnologia. Então, assim, existem uma infinidade de câmeras, né? O ideal é que a pessoa pesquise, né? Veja o que ela quer. Eu quero investir de verdade, eu quero entrar de cabeça, ou eu quero experimentar. Se a pessoa vai experimentar, vai nas câmeras de entrada, entendeu? Vai nas câmeras de entrada e vai evoluindo aos poucos. Isso é um caminho sem volta, porque aí, assim, o cara entrou, foi a câmera, aí foi lente, aí o cara começa a comprar flash, começa a comprar luz, começa a comprar não sei o quê. Quando vê, o cara tá torrando tudo que ele tem para comprar equipamento. Eu, inclusive, acho que eu sou suspeito para falar, acho que a Mariana pode falar melhor aí, porque eu sou um cara que eu adoro comprar coisa, né? Toda hora eu vejo uma coisa nova e eu vou comprando, e é um caminho sem volta, na minha opinião. Vou deixar a Mari falar aqui a opinião dela. Então, é um caminho sem volta quando você começa a comprar, mas tem uma hora que você começa a querer vender também. Então você vende tudo para comprar tudo de novo. E aí vai nisso, quando você vê, já tá de novo com o equipamento que você tava 3 meses atrás. É uma bola de neve. Caraca, mas hoje legal. A gente tem um equipamento já que a gente está há bastante tempo com ele sem trocar e que a gente está bem satisfeito, tem atendido toda a área da fotografia que a gente tem feito. Acho que não vamos trocar. Assim, a gente, quando a pessoa começa, ela quer sempre mais, né? Aquela grandiosidade, aquelas lentes gigantes. E com o passar do tempo, né, a gente vai vendo que a fotografia, na verdade, é uma coisa mais do olhar. Você não precisa ter aquela lente gigantesca. Será que você precisa? Você tem que se fazer essa pergunta às vezes. Será que eu preciso desse equipamento? Ou será que o equipamento que eu tenho já é o suficiente para o meu trabalho, entendeu? Para registrar o que eu preciso, né? A gente precisa muito mais ter, assim, uma sensibilidade no olhar, de fazer uma coisa assim bonita, do que ter um equipamento grandioso e de repente o cara não tem a sensibilidade, né? Não tem o jeito de fazer a foto. Ou não conhecer seu equipamento, porque às vezes você acha que uma lente vai te dar um resultado, mas você nunca usou aquela lente, você compra e continua com o mesmo resultado. E às vezes é só uma questão de você conhecer o equipamento que você tem, até onde você pode chegar com ele. Muito bom. Pra finalizar, foi que isso? Olhar, sentimento, autoconhecimento. Viu aí? Cara, eu acho que isso aí foi muito lindo. Achei massa. Profundo, né? A fotografia ela é muito profunda, cara. Perfeito. Então, pessoal, esse é o quadro Pergunta Aí, que são as perguntas que a gente abre lá no Instagram, o box de perguntas que a gente abre no Instagram. Então, a gente tem hoje uma série de perguntas. Vamos lá. Pergunta, Jéssica. Qual seria o maior desafio para iniciantes?
Bom, Jéssica, na minha opinião, o maior desafio para o iniciante é se descobrir, né, qual área que eu quero trabalhar. A gente precisa experimentar um pouco de tudo, né? Tem muita gente que vai muito empolgada, às vezes, no casamento. Eu quero casamento, e de repente a pessoa fala, poxa, não é isso, né? Eu quero fotografar mais no infantil. Então, eu acredito que o maior desafio seja você se descobrir, né? Eu quero trabalhar nessa área. A fotografia é uma área que envolve outras áreas diversas, né? E tem fotografia, hoje em dia a gente tem fotografia de newborn, de família, de parto, de gestante, de casamento, de comida. Sensual, de eventos, Tudo. corporativos. Então, assim, é muito vasto. Então, às vezes a pessoa acaba se perdendo, né? Para onde eu vou? É muita coisa. Pergunta. Ellen fez uma série de perguntas e eu vou dar uma resumida em algumas delas aqui. Como que eu começo a fotografar? Como que lida com a crise que a gente está hoje? E qual a estratégia para se manter no mercado de fotografia? Profundo. É um combo. É difícil, hein? Bem difícil. São perguntas bem complicadas, né? Como começar? Você só precisa dar o primeiro passo, né? Você precisa estar decidido, é isso que eu quero. Eu acredito que eu demorei muito para começar, porque eu sempre achava que não ia dar certo. Não vai dar certo. Quando eu coloquei na minha cabeça que ia dar certo, a coisa simplesmente aconteceu. Então você precisa dar o primeiro passo. É isso que eu quero? Vamos lá, vamos investir, vamos estudar. E é isso aí, vamos lá. A gente tem hoje uma ferramenta muito importante aí, que é essencial na vida do fotógrafo, que é onde a gente consegue mostrar o nosso portfólio, né? Que é o Instagram. Então, eu acho que uma grande estratégia para se manter é você estar sempre ali se comunicando com seus clientes, com seus prováveis clientes. Você precisa estar se mostrando, você precisa estar se vendendo o tempo todo. Eu acho que, inclusive, assim, vendas é uma área essencial da fotografia, né? Você precisa saber se vender, você precisa saber lidar com o seu público. E aí o Instagram, ele entra como uma ferramenta excelente, né? Para você conseguir se manter. Você vai postando, vai mostrando o seu trabalho e aí você vai se mantendo aos poucos no mercado. E quando a gente fala em estudar fotografia, não necessariamente você precisa estudar só fotografia. Eu preciso estudar só ISO, eu preciso estudar só abertura, só composição, não. Vai estudar outras coisas que vão complementar a fotografia. Vai estudar marketing, vai estudar pintura, música, alguma coisa que você consiga abrir a sua cabeça e não ficar também só focado em fotografia, que eu tenho que estudar tudo de fotografia, que eu tenho que saber tudo de casamento. Aí você fica focado naquilo e esquece o resto do mundo. E sobre a crise aí, né, que a Ellen comentou também, a gente está vivendo uma época que é muito complicada. E como que você faz para se manter nessa crise, né? Você precisa se reinventar. Uma área que foi muito afetada, por exemplo, é a área de fotografia de casamento. Né? Os casamentos não desse pode ano... ter, né? Exatamente. A fotografia de casamento desse ano, assim, está sofrendo uma grande crise, né? Todos os casamentos foram cancelados. E aí esse pessoal tá com a corda no pescoço, né? Literalmente. E aí a pessoa precisa se reinventar sempre, né? A gente não pode estar satisfeito nunca com os nossos resultados. Eu cheguei no resultado que eu quero, eu vou estar satisfeito. A Mariana mesmo sabe que todo dia eu entro no computador para estudar uma nova gama de cores aqui. Todo dia eu falo para a Mariana, eu vou estudar sobre cores, porque eu preciso chegar no outro resultado. Você nunca pode estar satisfeito com aquilo que você tem. Você tem que estar sempre trabalhando além. Não, eu vou melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Você precisa também ter planejamento e traçar planos. Você precisa ter metas também. Você não pode ficar ali sempre e tá bom para mim. Você tem que ir sempre procurando um degrau para subir. Pergunta. Ellen perguntou, alguma dica de iluminação? Então, falar sobre iluminação na fotografia é bem amplo, porque hoje a gente usa luz natural nos ensaios externos para tudo. Dificilmente a gente coloca alguma iluminação que não seja luz natural. Nos ensaios newborn, a gente usa
luz contínua. A gente tem usado LED com softbox. Então, falar de iluminação é muito amplo, teria que ser mais específico. Eu gosto de luz natural. Eu acho que a melhor dica sobre iluminação que eu posso dar é estude. Estude a luz. Estude a luz, porque ela é o principal da fotografia, né? Fotografia é justamente, né, escrever com a luz, né? Então, assim, iluminação é tudo na fotografia. Então, estude as diferenças entre as luzes e saiba utilizá-las em determinados momentos. Saber para que serve cada uma, onde você pode usar, para que eu vou usar uma luz. Não é só usar um flash, não é só usar um batedor, tem que saber o porquê de você usar a iluminação. Pergunta. Jean perguntou, como que eu crio um espaço minimalista para fazer uma composição fotográfica? Pula. Então, Jean, depende muito, assim, do que você quer fotografar, né? Eu utilizaria, assim, linhas, sombras, luz, né? Você pode usar tudo isso para fazer essa composição minimalista que você está procurando aí. Mas, assim, tudo depende do que você quer fotografar. A gente utiliza muito linha dos terços, né? De estar sempre preocupado em colocar o objeto principal nos terços, né? A gente utiliza a grade, inclusive quem tem o celular aí sabe que pode colocar as grades no celular. E aí a gente sempre procura ali, em um dos terços, a gente coloca o objeto principal. E aí você pode trabalhar isso, né? Linhas, sombras, luzes, e aí você vai conseguir essa sua composição minimalista. Pergunta. Roxane perguntou, para quem quer começar nesta profissão, quais cursos e equipamentos são necessários? Bom, de equipamento, o que é necessário? Qualquer coisa que faça foto. Um celular, pode ser, uma câmera de entrada, como eu já citei. Tudo que faça uma imagem é legal para quem quer começar. Curso, existem vários cursos, né? Mas a gente precisa ter pelo menos um curso técnico, né? Que a gente chama de curso técnico, que é onde você vai aprender as funções principais da câmera e como utilizar ela. E aí depois a pessoa pode evoluir para curso de direção de pessoas, por exemplo. É um curso muito importante. É você saber dirigir uma pessoa, que é uma das coisas mais difíceis aí dentro da fotografia, é a direção. Porque quando a gente chega lá na hora do ensaio, na hora do vamos ver, aonde que o casal tem que colocar a mão, qual é o ângulo que eu tenho que fotografar, é muito mais complicado do que parece. Geralmente você não fotografa modelo, né? Exatamente, né? O modelo, ele já sabe, né? Ele já decorou o que ele precisa fazer, né? A fotografia de moda, ela é mais assim, inclusive ela é bem rápida, né? Por quê? Porque a modelo já sabe qual é a pose, já sabe onde colocar a mão. Quando você pega, por exemplo, um casal que nunca fotografou, eles não sabem o que fazer e você tem que mostrar que você sabe. Então, o curso de direção é muito importante para isso. Pergunta. Jéssica pergunta. Como que é baseado um orçamento? Quais aspectos o profissional leva em conta? Barato demais é sinônimo de qualidade baixa e pouca experiência? E caro demais é um valor injusto? Então, o orçamento é sempre um assunto bem complicado, né? Assim, a gente precisa ver o que foi feito de investimento, né? Qual que é o nosso investimento, inclusive investimento de tempo, para poder colocar no orçamento, né? Como eu falei, bato na mesma tecla de novo, né? É muito estudo, é uma área que, assim, não é barato, os cursos não são muito baratos, né? São cursos que são caros, são equipamentos caros. Então, assim, às vezes a pessoa acha assim, mas é só apertar um botão, vai cobrar isso tudo só para apertar um botão, e não é. É só meia horinha. É só meia horinha, só 20 fotos. Faz só umas 10 fotos. Não é assim que é baseado o orçamento, né? O orçamento, ele é baseado, primeiro, né, nas contas que a gente precisa pagar também, né? Nós somos seres humanos, né? Nós pagamos conta de água, conta de luz, carro, aluguel de apartamento. Então, primeiramente, tem isso, né? O orçamento. A gente precisa pagar as nossas contas. As contas precisam ser pagas. E depois vem todo o investimento que a gente faz, né? Um investimento muito alto. E aí a gente tem que colocar tudo isso, né? Às vezes a pessoa cobra barato demais porque ela ainda não sabe como gerenciar a sua empresa, né? É uma outra área que a pessoa precisa estudar também, né? Que é a parte de finanças.
Às vezes a pessoa cobra muito barato, tem até um fluxo grande de trabalho, mas a pessoa lá na frente ela acaba quebrando a empresa. A conta não fecha, E aí, né? aí a conta não vai bater, entendeu? Quando você vai colocar tudo no papel, quanto que você gasta de equipamento, porque os equipamentos, eles precisam ser trocados aí. Os equipamentos, eles são feitos para quebrar, né? Como a maioria dos eletrônicos, eles quebram um dia, são feitos para quebrar para que você possa trocar. E com a câmera não é diferente. A gente precisa trocar de equipamento com uma certa frequência, e aí quando você vai precisar trocar de equipamento, cadê o dinheiro, né? Não tem o dinheiro para trocar de equipamento. E então, assim, o orçamento ele é baseado em tudo isso, né? É caro demais, mas é caro demais para quem? Né? Você sabe quais são os gastos que esse fotógrafo tem para cobrar tão caro assim? Às vezes é uma valorização do fotógrafo, né? Assim também, de, poxa, eu tenho tantos gastos, né? Por ano, por exemplo, quer dizer, por mês, a gente tem um gasto de software, de edição, né? As pessoas não veem esse tipo de orçamento, de valor por trás, entendeu? De pagamento de software, pagamento de lente, pagamento de seguro de equipamento. E é importante lembrar que uma agenda cheia não significa uma conta bancária cheia, porque você pode fazer 20, 30 trabalhos em um mês e cobrar um valor que não vai bater, realmente a conta não vai bater e lá no final do mês você está pagando para trabalhar. E aí que você tem que começar a pensar no seu lucro de fato. Não, assim, a pessoa tem que entender que o valor que o determinado fotógrafo chegou no orçamento não veio do nada. Eu quero cobrar 10 mil reais, eu quero ser um fotógrafo rico. Não é assim, né? Ele tem uma experiência por trás desse valor. Ele tem uma experiência, ele não chegou nesse valor à toa, né? Ele tem um caminho, uma estrada que ele percorreu para poder chegar nesse valor. E a gente tem que ver tudo isso, né? Existe todo um gasto por trás da profissão. E assim, eu acho que uma coisa, né, pelo que vocês falaram, a pessoa ela não pode, de novo, né? A gente vem sempre batendo nessa tecla aqui no podcast, que preço e valor são coisas diferentes, né? O que vocês passam não é só um preço, vocês estão passando um valor para a pessoa, ou seja, é a experiência que vocês têm, é o equipamento que vocês têm, é a técnica que vocês têm, é o estudo, ou seja, é o valor profissional que vocês adquiriram ao longo do tempo, né? Exatamente, é a valorização da nossa profissão, né? Às vezes até a gente faz uma foto muito boa, assim, e aí eu mostro pro cliente, e o cliente, assim, a gente pergunta assim, quanto você pagaria por essa foto? Assim, é uma foto que não tem valor, entendeu? Assim, não tem valor de preço, né? A pessoa pagaria todo o dinheiro por aquela foto, entendeu? Porque é uma coisa muito especial. Então, assim, a valorização é muito importante. Valiosa, né? Exatamente, é uma foto valiosa, assim, um valor sentimental, entendeu? A pessoa fica, assim, impressionada. Você mexe com os sentimentos das pessoas. E tem uma série de outras relações também, né? Como vocês falaram, o cara que está fotografando um casamento, né? Vocês que estão fotografando o parto. Pô, tipo, quanto vale aquele teu momento, né? E tu vai entregar isso na mão de qualquer um, né? Exatamente. Né? Assim, é muito complicado, né? Você acaba, às vezes, aquela questão lá, né? Do, não, meu primo faz e tudo. E quando você vai ver, a foto saiu, assim, acontece muito nos partos, né? Que é uma área que a gente pode falar muito bem, que é, assim, a foto sair estourada, né? Porque tem muita luz, né? Um excesso de iluminação dentro da sala de parto. E aí a principal foto da sua vida ali, um registro tão importante, saiu errado, porque a pessoa não soube ajustar a luz da câmera, né? E aí a fotografia saiu errado, né? Então, assim, e a fotografia é muito de identificação. Se você se identificou com o trabalho de um fotógrafo, não questione os preços, não tente colocar valor. Isso é uma coisa que acaba chateando muita gente, muitos fotógrafos. Inclusive, uma coisa que deixa, assim, os fotógrafos muito chateados, né? Particularmente me deixa um pouco chateado, é quando a pessoa tenta colocar o preço no seu trabalho, né? Sem saber o que é feito por trás do seu trabalho, né? O que você investiu, o quanto você se dedica por aquilo, né? Quando a pessoa tenta, não, mas eu quero fazer só 5 fotos, outra pessoa me cobrou metade do preço.
então você vai cumprir o valor, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Existe muita coisa por trás, então essa parte assim de orçamento é sempre um tema bem complicado, né? As pessoas precisam entender que a gente não chegou em determinado valor assim do nada, eu quero esse valor e acabou. Não, né? Existe muita coisa por trás de um valor de um trabalho. Ah, cara, a gente tem boas histórias, viu? Assim, a gente acaba conhecendo muita gente e cada um com uma história diferente. A gente pode citar aí uma história de um dia que a gente foi fotografar uma criança e era aquele ensaio do bolo, né? Que chama Smash the Cake. E quando a criança faz 1 ano, ela tem que destruir o bolo. E aí, quem destruiu o bolo foi a gente, sem querer. A gente acabou pisando no bolo da criança antes de começar o ensaio. Então, assim, foi bem complicado, né, esse ensaio, mas acabou que no final a gente conseguiu fazer um Photoshop ali no bolo, o bolo ficou bonitinho de novo e deu tudo certo. Né? Uma outra história boa aí, a gente acaba criando uma certa intimidade com os clientes, né? E aí teve uma certa vez, eu estava fotografando a festa infantil de um filho de uma cliente nossa, e aí no meio da festa, no final da festa, ela chegou pra mim e falou: Rafael, não quero te animar não, mas eu e meu marido, a gente tá tentando. Aí eu falei: vai tentando o quê, gente? Ela falou: não, o 2º filho. Aí eu falei: nossa, que bacana, hein? Que intimidade boa é essa, né? A mulher tá contando assim as intimidades pra gente, ela tá tentando mais um filho. Bom saber. E deu certo, né? Veio aí mais um filho pra ela, fotografamos mais um par e a gente segue registrando essa família. Ainda bem que não foi tipo assim, Rafael, a gente tá tentando não se divorciar, aí tu já fica tipo... Não, rapaz, aí complica, né? Aí já é demais. Mas a gente tem boas histórias, viu, cara? A gente passaria aqui um programa inteiro aqui só contando história pra vocês. Então, a gente pode lançar um desafio aqui, ó. 500 seguidores no Instagram ou mais? Pô, 500 é pouco. 500 é pouco. Os caras vão querer um programa só de história de fotografia pra gente rachar o bico de dar risada aqui. Ó, só dando um spoiler básico. O Rafael e a Mariana fazem muito ensaio de recém-nascido, né? De newborn. E volta e meia eu vejo nos Instagrams coisas do tipo: o neném que fez cocô. Isso é o mínimo, então eu acho que... Nossa, inclusive eu acabei de lembrar de uma história aqui maravilhosa, só que eu vou deixar essa história para quando a gente chegar aí nessa meta aí, hein? Vamos chegar em 1000? Quando chegar em 1000... Mil é um número bacana, 1000 é um número bom. Então, pessoal, desafio está lançado. Bateu 1000 seguidores no Instagram do Fala Profissa, a gente vai lançar um episódio especial só de histórias da fotografia com Rafael e Mariana. Tem história aí para um programa todinho, viu? Vai na última foto e coloca #FalaProfissa, me conta uma história. Para forçar esses dois a contar essas histórias pra gente, vai lá no Instagram deles, @MarianaARFotografia e @RafaelNunesFotografia e comenta na última foto, #FalaProfissa no comentário. Conta a história pra gente. E agora, então, vamos para o 4º e último quadro do programa. Me indica, Profissa. Galera, o que vocês podem indicar para quem está ouvindo aí a gente agora de filme, ou livro, série, que a pessoa possa ver algo de fotografia, não necessariamente estar estudando, né? Mas assim, para ela começar a se interessar e buscar assuntos relacionados à fotografia, que marcaram vocês, que fizeram vocês irem para esse ramo, esse tipo de indicação. Bom, o que eu posso indicar, por exemplo, de série, de filme, é tudo, porque tudo é fotografia. Quer dizer, você assiste uma série bacana, né, com uma imagem, aquela imagem diferente, e aí você fala: nossa, gostei da fotografia dessa série, né, que é o tom da imagem, como que foi feito, de repente é uma imagem mais granulada, que a gente chama, né, com mais grão. Por exemplo, um filme que eu gosto muito, que que representa um pouco da minha fotografia, que é uma fotografia mais quente,
Por exemplo, um filme que eu posso indicar assim, que representa um pouco da minha fotografia, né, que é uma fotografia mais quente, é o filme Mad Max, né, que é um filme que você vê aquele tom bem amarelinho, é aquela fotografia que eu gosto, né, um tom bem quente. E bem laranjão, cara, me amarro, cara, aquele filme é doido. E o que eu posso indicar 2 livros, né, que eu gosto muito. Um que fala bastante de fotografia, mas fala muito da importância da fotografia, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo, principalmente nessa época de Instagram, a gente acaba esquecendo de revelar a foto, a gente acaba esquecendo o valor da fotografia, né? A fotografia, ela não é para hoje. Ela é para hoje também, mas ela é principalmente para o futuro, né? Para daqui a 20 anos, para daqui a 30 anos, ela vai guardar a sua memória. Hoje em dia a gente posta uma foto, tira uma foto no celular, posta no Instagram e daqui a um tempo essa foto se perdeu, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma época onde as pessoas não vão ter memórias, né? E a gente acaba esquecendo que infelizmente a gente vai morrer, né? Nossos pais, nossos avós, e o que vai restar pra gente é a fotografia, né? Onde a gente vai poder relembrar momentos que a gente acaba esquecendo muitas vezes. Então, um livro muito bom que fala um pouco sobre isso, que fala da fotografia documental também, que é da nossa história, né? Assim, que a gente trabalha, que a gente gosta muito de trabalhar, que é a foto documental. É um livro do Renato de Paula, que é um fotógrafo documental de São Paulo, chamado A Essência da Família. E eu recomendo esse livro não só para fotógrafo, né? Para quem não é fotógrafo também, para quem quer ver a importância de um registro e a importância de viver momentos verdadeiros com a sua família. A Essência da Família. Esse livro aqui é top, tá até autografado, vale dinheiro. E um livro mais técnico que eu posso indicar também, que aí já entra um pouco mais na técnica, né, de iluminação, de composição, é um livro do André Mansano e da Jéssica Mansano, que são fotógrafos de casamento, fotógrafos incríveis. É um livro chamado Composigrafia, é um livro muito bom também, vale muito a pena vocês darem uma olhada nesse livro. E esse livro aqui, ele é muito legal porque ele fala muito sobre a composição, sobre cores, né? Ele mostra como que as cores influenciam na forma que você vai ver a foto. Ele fala, inclusive, do logo dos bancos, como que foi tudo pensado, né? Círculos, triângulos, quadrados, como que isso foi pensado para te fazer acreditar em alguma coisa, entendeu? Então é bem interessante também esse livro. Chama Composigrafia. Resumindo um pouco do que a gente falou, a fotografia você tem que fazer porque você gosta. Você não tem que focar em querer ganhar dinheiro porque você não vai conseguir abrir mão dos seus finais de semana, das suas noites de sono, se não é por uma coisa que você gosta. E dentro da fotografia eu gosto de estudar mais a linguagem, a comunicação. O último livro que eu comprei é um livro que não tem nada a ver com fotografia. Ele é de crianças, são fotos de crianças e animais. E eu comprei ele para dar uma olhada em como essas fotos foram feitas, para dar uma olhada na luz que foi usada, na espontaneidade das crianças com os animais. E ele não necessariamente me ensina ali diretamente alguma coisa sobre fotografia. Eu tenho que, com o meu olhar, ver a foto e entender como ela foi feita. E aí é um livro bem bonitinho, e eu pode comprar para você também já, Guilherme, já deixar aí. E ele é um livro todo de figuras. E aí a fotografia é isso, não necessariamente você precisa viver da técnica, estudar só sobre técnica, só sobre um determinado assunto. Você pode abrir a sua cabeça para outras coisas que vão além da fotografia. Pode estudar vendas, pode estudar marketing, né, que é muito importante. Então tem livros de vendas aí, tem livro do Caio Carneiro, Seja Foda, porque você vai precisar ser foda mesmo na fotografia e na vida, né? Então a gente tem diversos livros aí, tem muita coisa, tem muito material, e tem muito material no YouTube, gente, material de edição de imagem, material de pós-produção, de direção, tem muita coisa no YouTube. A gente vive numa era assim muito boa, a gente é muito favorecido porque a gente tem tudo na nossa mão, no celular,
né? Você abre o computador, você abre o celular, você entra no canal do YouTube. Então tem muito conteúdo de graça. Isso é muito legal. E praticar, né? Fotografia é prática. Legal, legal, legal. Olha aí, então a indicação foi, né? Tenham referências, busquem referências em mais variados aspectos e treino, né? Muito trabalho, né? Exatamente. Sim. Muito treino. Bom, pessoal, e aí agora, só para a gente encerrar o nosso programa, deixem os recadinhos finais, onde que o pessoal acha vocês, onde que o pessoal encontra o portfólio, como é que faz para contratar, basta agora é de vocês, espaço do Jabá, fiquem à vontade. Então, o pessoal pode encontrar a gente aí através do Instagram. A gente tem vários canais, né? O Instagram é um dos principais, né? O meu é @Rafael Nunes Fotografia. O meu é Mariana AR Fotografia. E também o pessoal pode encontrar a gente através do nosso site. AR Nunes Fotografia. Esse AR é complicadinho de falar, mas é AERRE Nunes fotografia.com.br. E quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho do podcast e escutar, aprender sobre outras profissões e participar com a gente nos próximos episódios, é só seguir a gente lá no @falaprofissa no Instagram, pelo e-mail falaprofissa@gmail.com, o Twitter é a mesma coisa, @falaprofissa. Então, manda sugestão de pauta. Sou um profissional de uma determinada área, quero participar com vocês, manda pra gente. Quero mandar pergunta, quero participar no próximo episódio, é só mandar pergunta lá no Stories, que a gente vai soltando a partir das semanas, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, Mariana e Rafael, por estarem aqui disponibilizando parte do tempo de vocês entre um parto e outro e os trabalhos, né, de horário comercial que vocês têm, mas eu acho que o dos partos é a maior correria, porque eu só vejo os stories, a mensagem no WhatsApp lá, a bolsa estourou, tô indo pro hospital. E começa a saga, principalmente da área de parto, então muito obrigado a vocês dois e parabéns pelo ótimo trabalho. E eu acho que é isso, a gente que agradece aí a oportunidade, né, de contar um pouquinho sobre a nossa profissão. E parabéns pela iniciativa, né, do podcast. Muito legal, espero que ajude aí a galera. Então é isso, galera. Até a próxima aí. Tchau! Então é isso, pessoal. Obrigado aí a todo mundo que ouviu. E a gente vai se falando, hein? Não esquece, 1000 seguidores, hein? Vamos bater essa meta. Então é isso, galera. Sigam a gente no Instagram, sigam Fala Profissa, estudem, compartilhem, comentem e vamos até o próximo. Valeu, galera! Ai, gente, eu sou péssima pra falar. Eu assim, aí, galera. É isso aí.